Bom, nesse vídeo eu vou discursar brevemente sobre contratos futuros de DI, tá? Vou explicar mais ou menos o que são, como são negociados, como é feito o ajuste diário e como eles podem ser usados para estratégias de proteção ou especulação. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é o contrato futuro de DI? Ele é basicamente um acordo de compra ou venda da expectativa da taxa de juros DI para um período futuro aí entre a taxa de negociação e a taxa de vencimento do contrato. Então, primeiramente, o que é essa taxa DI? A taxa DI, ela é basicamente uma referencial básica do custo de operações interbancárias. Tá? Então, assim, ela basicamente reflete o custo naquele dia específico de captar recursos para os bancos. Tá? Então, é feito um cálculo aí, tirado uma média e chega-se nessa taxa que reflete esse custo das operações interbancárias. Tá? Essa é a taxa DI. Então, porque o curioso, assim, o interessante do contrato futuro é que ele serve como um referencial bom para a economia como um todo. Por quê? Porque basicamente, como ele, ele sintetiza as expectativas do comportamento da taxa de juros. Tá? Então, por exemplo, se você, assim, de maneira geral, se temos uma expectativa de alta na taxa de juros, atrela-se essa ideia a uma instabilidade econômica, certo? De maneira análoga, uma baixa, uma suspeita, uma expectativa de baixa na taxa de juros é atrelada à ideia de estabilidade econômica. Então, por isso que pode-se usar os contratos futuros como um indício de como a economia está como um todo. Então, o que é esse contrato? Como é que funciona esse contrato futuro? Uma maneira de enxergar isso, a maneira que eu achei mais didática e fácil de entender e explicar como é que funciona esse contrato é da seguinte maneira. Imagine um empréstimo, tá? Eu hoje preciso de dinheiro, quero tomar um empréstimo. Então eu posso vender um contrato, é como se eu vendesse um contrato futuro de DI, tá? Onde a pessoa que comprou vai me pagar o PU, que é o preço desse contrato hoje. A pessoa me paga esse PU. E aí, no caso, nessa situação, dizemos que eu estou vendido em PU, porque eu vendi esse contrato futuro, teve alguém que comprou de mim, essa pessoa está comprada em PU, eu que vendi estou vendido em PU, e eu que estou vendido em PU estou comprado na taxa, tá? A maneira que eu interpretei isso é simplesmente que eu vendi PU, eu vendi o preço desse contrato, né? Alguém me pagou, e eu comprei uma taxa, eu comprei a taxa do meu empréstimo. Tá? Essa é a maneira que eu enxerguei para entender isso aí, é que eu comprei uma taxa do meu empréstimo. Tá certo? Então é importante essa distinção aí de que quando você está comprado em PU, você está vendido na taxa, e quando você está vendido em PU, você está comprado na taxa. Então, ok. Como é que são negociados esses títulos? Eles são negociados por meio das mesas de operações de corretoras de valores. Algumas delas disponibilizam plataformas eletrônicas de negociação que permitem que o investidor negocie os contratos do seu computador ou enfim, de onde for, do celular e tal. Mas principalmente são realizadas por telefone, através da mesa de operações das corretoras.
Então, como é que é feito o ajuste diário nos contratos futuros de DI? Primeiramente, assim, como é que funciona o cálculo do PU dos contratos futuros? Ele basicamente é o PU do vencimento, que é 100 mil reais no caso, porque, enfim, essa é uma propriedade dos contratos futuros, eles têm valor no vencimento de 100 mil reais. Então, esses 100 mil reais descontados a taxa de hoje, a taxa que eles estão sendo negociados hoje, elevada ao número de dias até o vencimento sobre 252, né, que é o número de dias úteis no ano. Então, o que acontece? Como esse cálculo depende diretamente do número de dias até o vencimento, tem um ajuste diário que é feito nesse valor. Por quê? Porque de hoje para amanhã, digamos que você tem um contrato hoje que tem 300 dias úteis até o vencimento, amanhã vai ter 299 dias até o vencimento. Então, essa mudança de um dia útil já tem um reflexo no valor no preço, no PU, no caso, do contrato futuro. Então, esse ajuste é feito da seguinte maneira. É tirado esse delta, né, essa diferença aí do preço hoje versus o preço amanhã. E em cima desse delta, dessa diferença, é calculada a taxa DI para hoje, só que para um dia, né? Então, como se fosse assim, se eu fosse fazer isso, eu ia entrar lá, procurar a taxa DI de hoje, elevar ela a 1 sobre 252, sobre 252, para descobrir a taxa DI de um dia. Essa taxa DI de um dia, ela, em cima dessa diferença do preço entre ontem e hoje, é justamente o ajuste, que no caso é o ajuste que vai ser recebido pelo então o valor do ajuste, que é justamente essa diferença entre o preço do título hoje e o preço dele amanhã, multiplicada pela taxa DI para um dia. E esse valor é o ajuste que, se for positivo esse ajuste, ele é creditado ao comprador em PU, tá? E debitado ao vendedor da posição em PU. E se ele for negativo, ele é, de maneira análoga, debitado ao comprador da posição em PU e creditado ao vendedor da posição em PU. Então, disso a gente chega à consequência lógica aqui de que uma posição comprada na taxa, ou seja, uma posição vendida em PU, vai ter um ajuste positivo quando a taxa de juros subir e vai ter um ajuste negativo quando a taxa de juros cair. E de maneira inversa, de maneira análoga, uma posição vendida em taxa, comprada em PU, vai ter ajuste positivo quando a taxa de juros cair e ajuste negativo quando a taxa de juros subir. Tá?
E por que isso? Bom, primeiro que então, se a taxa de juros subir, bom, e por que disso? Se a taxa de juros subir, esse diferencial dos juros é positivo. Se esse diferencial dos juros é positivo, se esse diferencial dos juros é positivo, quando ele for multiplicado pela diferença aí entre o preço de hoje e de amanhã, que é simplesmente devida ao fato de que passou-se um dia, esse valor vai ser positivo, assumindo também que esse delta, esse diferencial de valor é positivo, o que faz sentido porque se passa-se um dia, está um dia mais próximo do vencimento, ou seja, faz sentido que se você comprar um contrato amanhã, você vai pagar mais do que se você comprar ele hoje, porque se você comprar ele amanhã, ele tem menos tempo para chegar nos 100 mil, tá? Então, tende a ser um valor maior. Então, esses dois valores, dado que se tem uma variação positiva na taxa de juros, essa variação, esse ajuste é positivo, e assim, esse ajuste positivo é creditado ao comprador da posição, ao comprador de PU, e debitado ao vendedor de PU, e vice-versa. Ok. E agora, falando aqui um pouco sobre as estratégias, né, de proteção e de especulação. Então, assim, a primeira estratégia sendo de proteção você pode usar um contrato futuro de DI para proteção da sua carteira de renda fixa, por exemplo. Então, digamos que você tem CDB, você tem uma carteira de CDB pós-fixada. Se essa sua carteira de CDB pós-fixada, seria ruim para você se os juros caísse, certo? Então, se você tem essa expectativa da baixa na taxa de juros, você pode comprar um contrato de DI futuro, ficar comprado aí em PU no caso, para se proteger disso, porque assim, dessa maneira você transforma sua dívida, você transforma seu CDB pós-fixado em pré-fixado. Tá? Você faz essa troca e que é interessante se você espera uma baixa na taxa de juros. Da mesma maneira, se você tem CDB pré-fixado, você pode vender um contrato de DI futuro, ou seja,
ficar vendido em PU, e dessa maneira trocar seu CDB pré por pós-fixado, que é interessante se você espera uma alta na taxa de juros. Tá? Então, de proteção e hedge é mais ou menos por aí. Em termos de especulação, de maneira geral, se você tem uma crença na alta da taxa de juros, é interessante para você ficar vendido no PU de um contrato futuro. De maneira análoga, se você tem uma crença de queda na taxa de juros, é interessante ficar comprado em PU de um contrato futuro para maximizar seus ganhos. Uma maneira de pensar nisso é que, por exemplo, se eu hoje compro um contrato, compro o PU, fico comprado em PU, eu compro o papel, compro o contrato, eu vou pagar PU, certo? Para receber 100 mil lá na frente, mas eu vou pagar PU hoje. E o que acontece? Se eu tenho uma expectativa de alta na taxa de juros, o que acontece? O PU vai cair, certo? Na medida que os juros subir, o PU vai cair, e por consequência, se eu comprei o PU hoje e paguei X, e amanhã ele vai valer menos, um valor menor do que X, eu perdi dinheiro, assim, pensando dessa maneira, porque é como se eu tivesse comprado algo por X e hoje eu só posso vender ele por Y, que é menor do que X. Então é como se eu tivesse perdido dinheiro. Agora, se eu comprei esse contrato, se eu estou comprado em PU, ou seja, desembolsei PU, e eu tenho uma expectativa de queda na taxa de juros, com isso espera-se que o PU vai subir, porque a queda na taxa de juros vai subir o PU, e aí, dessa maneira, eu posso vender o PU que eu comprei hoje, eu posso vender amanhã por um PU mais alto, por um valor mais alto. Então, nesse sentido, eu ganhei dinheiro. Então, é mais ou menos por aí. Essa é a ideia básica dos contratos futuros. É um conceito meio complexo, mas a ideia básica é mais ou menos essa. E é isso.